Graça e paz, irmãos, tudo bem? O assunto de hoje se refere a esta pergunta: por que estaríamos presos nesse corpo, já que Deus nos colocou protegidos nesse corpo matéria contra os seres das trevas? Por isso, estamos protegidos dentro de casa, dentro desse corpo material, dentro dessa habitação. Veja bem, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeu o fruto proibido. Com isso, perderam aquela camada que revestia o corpo material do barro, do pó, que é a pureza da inocência. Por isso que não puderam ficar mais no paraíso. Consequentemente, Deus teve que expulsá-los para viver nesse plano material. Mas não significa que nós estamos nesse corpo por castigo. Nós somos alma. Então estamos no corpo tricônico. Uma tricotomia. 3 em 1. Tanto que o Senhor Deus enviou o seu Filho para que viesse nascer em forma humana. Compreendemos que ao estarmos realmente dentro desse corpo matéria, estamos protegidos em casa, pois necessitamos de água, precisamos das vitaminas C e D, a respiração fundamental da vida, que é o oxigênio. A Bíblia nos refere a sermos semelhantes às árvores e, como células que formamos um corpo ou uma nação, todos nós, ao sermos como uma árvore, formamos assim uma grande árvore, um país. Pois, assim como uma árvore é a criação de Deus, nós também somos a sua criação. A árvore é um produto realizado como criação de Deus, e nós, vindo de Deus, por Ele fomos também produzidos e feitos como criaturas de Deus. Acredite que nosso sistema interno trabalha como o processo semelhante a de uma árvore. Como exemplo, a fotossíntese. Mas como isso é o que nós vamos ver agora. A natureza segue o mando de Deus. Com isso, ela mantém o equilíbrio de todos os seres vivos. E não é diferente com as árvores, que ao processo natural da fotossíntese realiza o oxigênio que é necessário para todos os seres vivos. Não é diferente em nosso corpo, pois tais elementos que são integrados na fotossíntese se encontram em nosso organismo, como a água, a vitamina D, dióxido de carbono e o oxigênio. Daí, precisamos cuidar bem de nossa habitação, pois é através desse corpo que seremos transformados, não no corpo de carne e de sangue, mas sim para um corpo glorificado, assim como conta a Bíblia. E Paulo sabia de todos esses acontecimentos, pois Jesus nos deixou através de suas parábolas. E esta história da fundação de Israel já tem uma semelhança na comparação com o nosso sistema respiratório. Acompanhe.
Você já constatou que a nossa traqueia humana ela compõe de 9 a 12 centímetros. Em comparação com a vara de Judá e Efraim, vemos que tem a semelhança dos 12 centímetros da nossa traqueia com as 12 tribos de Israel. Isso não é revelador? E é dessa maneira que o pulmão, junto ao coração, nos mantém vivos. O pulmão fornece o oxigênio passando pelo coração, que bombeia o sangue através das artérias, que transporta para as extremidades o oxigênio e os nutrientes, distribuindo-os aos tecidos e aos órgãos do corpo. Temos que cuidar do nosso corpo, assim como cuidamos de nossa casa, diáconos. Pois, enquanto estamos vivos, somos à mercê de doenças, de se machucar, de imprevisto ou inesperado. Daí, estamos nós vivos, mantemos a história que é contada na Bíblia viva dentro de nós. Está me compreendendo? Portanto, nós já estando vivos, nós somos devorados pelas bactérias. Isso mesmo. Fiquem sem escovar o dente. O que acontece? As bactérias, elas se alimentam do açúcares e dos amidos. Sejamos prudentes e cuidadosos conosco, pois prestaremos conta desse corpo, como um mordomo de nossa própria habitação, pois nosso corpo é uma casa. Você nunca parou para perceber que estamos protegidos dentro dessa morada, desse corpo, dentro dessa casa? Pois é. Estando nós dentro dele, desse corpo material, como alma, estamos também em espírito. Estamos em 2 estados, pertencentes a 2 dimensões. Você sabia? E quais são estas dimensões? Ora, já vivendo nesse corpo matéria, esta é a dimensão material. E se somos alma, e dentro de nós habita o Espírito de Deus, podemos andar também em espírito, sendo este pertencente a esta dimensão espiritual. Não sabia? Pois é, estamos em 2 dimensões. Isso é massa, não é? O corpo, matéria, é que nos limita a exercermos funções, entendeu? As funções espirituais, mas com a fé alcançamos níveis espirituais, mesmo dentro desse corpo animado. E é pela fé que alcançamos o que não vemos com os nossos olhos carnais, mas pela nossa essência é que frutificamos bons frutos e alcançamos tudo que nós mesmos semeamos e plantamos com a semente de nossa essência divina e espiritual, que são os frutos do Espírito, para frutificarmos boas ações vindas do nosso corpo material.
No entanto, cabe a nós termos zelo com o nosso corpo, isto é, como um todo. Digo, alimentar-se de uma refeição mais balanceada, com vitaminas, fibras, ômega 3, proteínas, faz bem para a nossa carne, para os tecidos, né? Os órgãos, faz bem para a gente ficar imune às doenças. Problemas, né, dos ossos e problemas, né, que venham afetar os nossos órgãos. A outra dica é saber alimentar a alma com os assuntos espirituais, correto? Como ler a Bíblia, por exemplo. Praticar a palavra sagrada em boas ações, de gestos, falas e pensamentos, orar e agradecer a Deus, né? Pois estamos, né, debaixo de sua graça. Pois, Senhor, a sua graça me basta. Já que frutificar faz parte de nossa essência, conforme a nossa índole, né, a nossa genética, que nós herdamos dos nossos pais, Deus já incutiu na gente a essência conforme o desígnio que Ele propôs para que nós viéssemos estar cumprindo a nossa missão aqui na Terra, conforme a vontade de Deus. Com isso, em comparação com os legumes, as frutas, cada um deles tem a sua essência. Veja, o jiló, ele tem a sua essência, que é amargar, não é isso? O quiabo é babar. E a pimenta? É arder, não é? Ela queima. Daí, se uma pessoa ela é agitada, a outra ela é tranquila, né? Cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem a sua essência. Veja com uma pessoa que ela sabe dialogar, ela sabe comercializar com atrativos do mundo, né? Então, ele é um apimentado no mundo. Daí, quando ele aceita Jesus na sua conversão, né? Ele passa a ser pimenta do mundo para ser pimenta do reino. Tá vendo aí? Pimenta do reino. Então, em sua conversão, ele vai continuar com a essência. Um cara ousado, um cara que sabe dialogar, comercializar, né? Então ele vai poder agora estar sendo ousado para poder levar o evangelho, atrair o próximo, pescar almas para a salvação em Jesus Cristo. Olha aí, ele vai continuar com a sua essência. Deus sabe e sonda o coração de cada pessoa e ele, né, já colocou isso embutido em cada pessoa, né, o seu jeito de ser. Deus, ele aceita você do jeito que você é, a sua essência. E ele vai aproveitar a sua essência, né? Que ele deixou você passar por várias coisas no mundo, aprender diversas coisas, para ser utilizado agora na conversão, na sua conversão em Cristo Jesus, para a seara de Deus. Você vai usar tudo que você aprendeu no mundo, tá? Que Deus deixou você caminhar, agora você vai utilizar de toda essa sabedoria que Deus deixou você aprender para a salvação, para poder levar o evangelho, para poder cantar louvor, para poder estar pregando, evangelizando, curando, em nome de Jesus. E cada fruto que nós vemos, né, ele tem a sua essência conforme a qualidade de cada árvore. Jesus disse que você vai conhecer o fruto pela árvore, que são, né, as qualidades desse fruto. Muitos frutos são doces. O abacate ele tem oleosidade, a melancia tem mais suco, mais caldo, assim como a laranja. E comparando a forma humana, a essência de cada pessoa vem conforme a sua índole. E você, conhecendo as ações de uma pessoa, você vai saber que ela é pelos gestos, pelas falas e pensamentos. Está entendendo?
Daí, a árvore ela tem utilidade de fornecer para a gente matéria-prima, né, que é a madeira para construir as cadeiras, construir mesa, até mesmo a borracha. A árvore ela nos traz sombra, vento, oxigênio. Ela faz parte de um ecossistema. A árvore ela tem tanta utilidade altruísta. Assim nós podemos ser também. E muito mais que uma árvore. Porque a árvore ela só tem um pé. E nós temos 2 pés. Nós podemos andar. A árvore faz tudo isso parada. E nós que podemos andar. Nós somos uma casa ambulante. Então temos que aproveitar de nossa essência, a essência de nossa índole, para podermos estar na posição em Jesus Cristo, a nossa mente na mente em Cristo, para sabermos o que fazer e cumprir a nossa missão conforme os desígnios de Deus. É estarmos frutificando conforme a nossa essência. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma maneira, e cada essência dessa pessoa é que vai fazer, né, levar o Evangelho através de um louvor, através de uma pregação, cura, professor. Então, cada pessoa vai estar construindo o corpo da igreja. Paulo fala sobre isso. Então, a igreja, ela tem vários membros, assim como o corpo tem vários membros. E cada um é tão importante quanto o outro. Como poderiam os olhos dizer para o nariz, não preciso de você, se os 2 fazem parte de um só corpo? O ouvido dizer para o olho que eu não preciso de você? Ora, todos eles fazem parte dos 5 sentidos que vai nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Então, nós vamos conhecer o fruto pela árvore. Todas as nossas ações fazem parte de um processo, a formação da igreja. Assim falando, né, como membros de Cristo. Partindo desse princípio, onde nós somos semelhantes às árvores, a Bíblia nos refere que a gente tem que criar raiz, né? Com a mente em Cristo Jesus, tá? Na mente de Cristo Jesus, temos que estar frutificando com os nossos galhos, pois nós somos uma vara, varão. Daí somos varas. E as varas elas vão estar frutificando conforme nossas ações. Cada vez mais que nós lemos a Bíblia, cada vez mais que nós dedicamos a praticar a palavra, estamos frutificando. É a nossa essência. Entendeu? Assim como nós estamos criando, né, esse tronco, essa vara, essa casa, tá? Sendo plantada na palavra, perto de um rio que Deus fala para o salmista, né? E o salmista, através do Espírito de Deus, escreveu o Salmo 1. Nós temos que estar, né, como árvores na beira do riacho, pois a palavra é que nos lava. Pois Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, né? E nós somos a vara. E o Pai vem nos podando, vem nos moldando, através da palavra que já nos lava, nos limpa, né? Não é o significado da água, né? Limpeza e pureza. Então, nós estaremos frutificando firmes. Assim como uma árvore, também podemos ter, né, uma referência, uma tipologia, como uma casa, né? Uma casa que tem um alicerce, tem então uma vara onde faz as vigas que tem sustentabilidade da casa.
A viga vai apoiar todo o peso da casa no chão. Como cada árvore produz seus frutos dentro de sua essência, assim todos nós também. E não podemos deixar de destacar que, se damos frutos, é porque já fomos semente, vindo de outra semente. Assim, Jesus veio da tribo de Judá, que faz parte da figueira, para florescer uma videira. Ora, Jesus veio do ventre de Maria, da figueira, mas concebido pelo Espírito de Deus, na videira. Somos varas de enxerto, frutos que geram outros frutos, nesta videira, é claro, conforme nossa essência, mas nas virtudes dos comportamentos em Cristo, Yeshua HaMashiach. Jesus é uma grande videira, que é Cristo, uma grande nação, formada por nós, onde a capital é a Nova Jerusalém. Estamos protegidos nesse corpo para realizarmos de boas ações. Precisamos de saber o que pensar, no que falar e no que agir. Sem esse corpo, como chegaríamos ao trabalho? Sem este corpo, como chegaremos em casa? Sem este corpo, acabou tudo. Fecha-se o nosso livro, até mesmo antes que imaginamos. Tem coisas que agimos de maneira precipitada, que colocamos em risco nossas vidas, por falta de sabedoria. Mas, pense com o Espírito. Saiba que quem comanda este corpo material é a nossa alma, ouvindo a voz do Espírito. O corpo está na frente desta casa ambulante, com a primeira camada de toda a tricotomia: corpo, alma e espírito. E o espírito está na primeira camada, vindo de lá do espírito para a alma, o lado que vem de Deus. O espírito é aonde vem a voz que comanda a alma, e a alma controla toda a matéria. E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora observe a revelação do assunto que ficou para o final do vídeo. Se a nossa plateia tem de 9 a 12 centímetros, que lembra as 12 tribos de Israel, associa-se então às duas casas, Judá e Efraim. Olhe, com detalhes que Deus nos criou, com os Gênesis de toda a história. O fôlego de vida de Deus entra em nós pela traqueia e pelos brônquios, alimentando o pulmão de oxigênio. E o pulmão, ao virarmos de cabeça para cima, vemos que ele tem uma função de levar o ar pelo sangue aos órgãos. Assim, nos mantém vivos. O pulmão é uma árvore. Os alvéolos são como as uvas, que assim o fôlego de vida corre pelo sangue, que é o suco que corre pelas nossas artérias e pelas nossas veias.